Será que o professor Franco pegou? Não? Então, é o Marcos primeiro e o Rodrigo. E o Rodrigo vai... Então, é o que eu te falei. Vamos voltar. Ana, fecha a porta, porque assim o pessoal começa a entrar. É, porque quando o pessoal vê que a porta está fechando, todo mundo começa a entrar. Bom, vamos lá. Quem vai nos ajudar aqui agora na coordenação é o Dr. Paulo Stringueta. O Dr. Paulo Stringueta é da Universidade Federal de Viçosa e também faz parte da diretoria do ILSE Brasil. Muito bem. Bom dia a todos e a todas. Todo mundo que vem aqui fala um pouco sobre as vantagens e como é bom a gente trabalhar no presencial. Eu falo que esse período de reclusão não foi nada bom para ninguém. Eu acho que ninguém voltou mais saudável depois dessa pandemia. E eu falo que quando a gente tem a possibilidade de participar de evento presencial, nós temos a possibilidade de que eu chamo de um abraço, né? Nada melhor do que um abraço. Eu falo que o abraço ele tem laço, né? E o abraço faz bem para a alma. Se faz bem para a alma, faz bem para o cérebro, faz bem para o corpo, e nós melhoramos muito. E, na realidade, esse contato presencial, esse contato mais próximo, auxilia bastante o que nós estamos discutindo hoje aqui, né? Nos traz muitos benefícios em função da questão meramente psicológica das pessoas, que ajuda nós a absorvermos melhor os nossos nutrientes e ajuda a nossa microbiota também. Então, é muito bom estar aqui presencial. Continuando o nosso evento, eu queria dizer que o Dr. Rodrigo Valenzuela, ele estava pronto para embarcar ali no Chile, com passagem comprada e tudo, e ele teve um pequeno problema, ele não conseguiu embarcar. E aí ele encaminhou agora, bem recentemente, a palestra dele. Então, a segunda palestra... desculpa. Aí ele vai fazer a palestra online, não gravada, tá? Ele está no Chile. Eu vou ler os currículos dos dois palestristas de hoje. Primeiro, do Dr. Marcos Minicucci, que ele é graduado em Medicina pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita, em 2008, concluiu doutorado em Fisiopatologia em Clínica Médica, na área de Cardiologia, em 2016, concluiu o livro de docência, e em 2016 concluiu o livro de docência. Em 2022, ele concluiu especialização em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente é professor associado da disciplina de Clínica Médica Geral da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Foi chefe do Departamento de Clínica Médica de julho de 2017 a janeiro de 2022 e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia em Clínica Médica de junho de 2017 a maio de 2021. É vice-presidente da Comissão Permanente de Avaliação da Reitoria da Unesp. É editor-chefe da revista Nutrir da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, SBAN, e editor associado de Frontiers em Medicina. É professor permanente do Programa de Pós-Graduação de Fisiopatologia em Clínica Médica, tem experiência nas áreas de Clínica Médica, Terapia Intensiva e Nutrologia. As principais áreas de atuação em pesquisa são remodelação cardíaca, infarto do miocárdio, choque séptico e nutrição. E vou aproveitar também e já falar do Dr. Valenzuela. O Dr. Rodrigo Valenzuela Baez é nutricionista, mestre e doutor em nutrição e alimentos, cursando pós-doutorado na Universidade de Toronto. Sua linha principal de investigação é metabolismo de ácidos graxos, nutrição e saúde.
tem 115 publicações científicas, 21 capítulos de livro e investigador em 21 projetos. Muito bem. Feitas as apresentações, gostaria de convidar o Dr. Marcos Minicucci para a palestra dele, por favor. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o Wilson pelo convite e eu vou falar então um pouco para vocês hoje sobre inflamação, dietas e suplementos. E quando a gente fala de inflamação e envelhecimento saudável, vem um conceito que o professor Dan ele chegou a abordar, que é o que a gente chama de inflammaging. O que é o inflammaging? Na verdade, o inflammaging é um processo inflamatório de baixo grau, crônico, que acompanha o envelhecimento, tá? E ele não está associado à infecção, é uma inflamação considerada estéril, mas o inflammaging, apesar de ele acontecer em todo mundo, né, em todas as pessoas que envelhecem, ele está associado com doenças crônicas que estão associadas com envelhecimento. Então, doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, sarcopenia, fragilidade. Então, o inflammaging ele é ruim para o organismo, se a gente for pensar nesse ponto de vista. Tá? E existem diversos fatores aí que levam a essa inflamação crônica. Então, o professor Dan falou bastante da desbiose intestinal, né? Mas também a gente tem a imunossenescência, resistência insulínica, e a gente tem fatores que ajudam a atenuar essa inflamação crônica, como, por exemplo, dieta saudável, como, por exemplo, restrição calórica, e eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito disso. Tá? Eu vou focar basicamente, em termos fisiopatológicos, em dois aspectos, tá? Que é no envelhecimento celular, como um dos principais responsáveis por essa inflamação crônica que acontece com o envelhecimento. Tanto o envelhecimento celular, como o envelhecimento das células imunológicas, que também o professor Dan falou um pouquinho para a gente. Tá? O que é a senescência celular, ou envelhecimento celular? Ocorre a parada do ciclo celular, então ocorre uma interrupção do ciclo celular, e essa célula ela fica parada, entre aspas, e acontecem alterações fenotípicas e funcionais aí dessa célula quando a gente tem uma célula senescente. Tá? Normalmente a gente tem a ativação da via do mTOR, que é a principal responsável aí por essa senescência. A gente tem uma resistência à apoptose, então essa célula ela fica viva, e existem diversos fatores associados a isso, como, por exemplo, metilação do DNA. E um aspecto muito importante dessas células é que elas passam a secretar citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias. Algumas enzimas, como metaloproteinases também. Então, a gente chama isso de fenótipo secretor associado aí à senescência celular. Então, toda célula senescente ela passa a secretar uma gama de citocinas e quimiocinas, normalmente citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias, que ajudam nessa inflamação crônica que a gente comentou. Tá bom? O interessante é que não só o envelhecimento leva à senescência celular, mas fatores estressores levam à senescência celular. Então, por exemplo, como obesidade, como diabetes, e a gente vai comentar um pouco sobre isso. Esse estudo ele é bastante interessante, é um estudo que foi feito em camundongos, tá? Mostrando que as células senescentes, elas, quando injetadas em um local, elas levam à inflamação desse local. Então, olha só o que eles fizeram nesse estudo, que foi bastante interessante. Eles pegaram fibroblastos, irradiaram esses fibroblastos, e isso daí foi um estresse para esses fibroblastos ficarem senescentes. Então, essas células senescentes, elas expressam algumas proteínas de membrana, como o P16 e o P21, e eles cultivaram esses fibroblastos senescentes, e nessa cultura celular apareceram algumas citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas pró-inflamatórias, como vocês podem ver aqui. E o que eles fizeram com esses fibroblastos? Eles injetaram na articulação, tá, nessas patinhas aqui dos camundongos. Tá? Então, tem camundongo controle e camundongo que recebeu a célula senescente.
E depois de 3 meses, eles sacrificaram esses camundongos, e vocês podem ver aqui em cima a articulação que recebeu as células controle, e aqui embaixo a articulação dos camundongos que receberam as células senescentes. Então, você desenvolveu uma artrite no local onde as células senescentes foram injetadas, mostrando que as células senescentes têm um papel de causar um processo inflamatório no local onde elas estão. Tá? Mas o que é interessante é que essas células senescentes, por esse perfil de expressão de secreção de citocinas e quimiocinas, elas também fazem ou causam alteração sistêmica, não só alterações locais. Então, olha só, esse estudo também ele é um estudo experimental. E o que ele mostra? É interessante que eles pegaram células tronco mesenquimais derivadas de adipócitos, tá? De camundongos de 6 a 7 meses e de camundongos mais idosos, de 18 a 31 meses. Eles pegaram essas células e eles transplantaram para camundongos com 20 meses. Depois de 1 mês, eles realizaram testes físicos nesses camundongos que receberam essas células. E olha só que interessante, aqui em azul é um grupo chão, um grupo controle, e em preto aqui a gente tem os camundongos que receberam as células tronco novas, vamos dizer assim, de ratinhos novos, e aqui as células tronco de ratinhos velhos, né, mais idosos. E o que a gente pode ver é que a performance física desses camundongos que receberam as células tronco mais idosas, tá, esses tiveram um desempenho pior em vários testes, como teste de velocidade máxima, teste de força, teste de endurance, mostrando que essas células injetadas aí nesses animais provavelmente causaram um processo inflamatório, e isso diminuiu a performance desses animais, mostrando que as células senescentes causam um processo inflamatório local, mas elas também têm um efeito endócrino e sistêmico, causando processos inflamatórios. E esse é um dos mecanismos principais dessa inflamação crônica que acontece com a idade. Então, olha só. Aqui a gente pode ver que a idade ela é realmente o fator principal que leva a esse processo de inflamação crônica, mas existem outros fatores que levam. Tá? A principal via responsável por isso é uma via que é muito parecida com a via do NF-κB, tá? Mas ela o principal receptor para essa via são os RAGEs, que são, na verdade, receptores de produtos de glicação avançada, e esses RAGEs eles também recebem sinais, tá, de padrões moleculares associados a patógenos, tá? Então, processos infecciosos também podem desencadear isso daí, e também padrões moleculares relacionados à injúria. Então, todos esses padrões se ligam nesse receptor RAGE, e esses receptores eles ativam uma cascata pró-inflamatória e intracelular, e isso é muito interessante. É por isso que o diabetes, por exemplo, e a obesidade também contribuem muito com esse envelhecimento da célula e contribuem para essa amplificação da inflamação. E como eu falei para vocês, essa inflamação ela é ruim porque ela leva a doenças relacionadas com o envelhecimento e doenças crônicas, e, em última análise, pode levar à morte também desses pacientes. E o outro aspecto, além da senescência celular de modo geral, tá, a gente tem a imunossenescência, que seria o envelhecimento do sistema imunológico. Tá? O professor Dan já mostrou algumas alterações que acontecem no epitélio dos colonócitos, mas também a gente tem um envelhecimento não só dessa membrana epitelial, mas uma alteração do sistema imunológico inato e uma alteração também do sistema imunológico adaptativo. Tá? Então, o que acontece? Ocorre um envelhecimento do sistema imunológico, uma menor responsividade, tá, para combater patógenos, tá, e uma redução da remoção das células senescentes. Então, esse envelhecimento do sistema imunológico permite que as células senescentes elas fiquem mais tempo no organismo, elas não são removidas do organismo, e assim elas contribuem ainda mais com o processo inflamatório que acontece com o envelhecimento. Esse quadro é difícil de vocês verem, mas eu quero que vocês vejam aqui. A gente está mostrando as citocinas inflamatórias que acontecem nessa inflamação crônica, que é o inflammaging, né? Aqui, as células senescentes que estão desviando aqui
do sistema imunológico que iria tirar ela. Então, aqui os macrófagos deixam de reconhecer essas células, assim como as células natural killer. Tá? Aqui as células dendríticas, elas apresentam pior o antígeno. Tá? Aqui a gente tem as células T, tanto as células T quanto os linfócitos B autorreativos, eles passam a não ser reconhecidos e a gente aumenta também um padrão de autoimunidade e aumenta um padrão TH17. Então, o que acontece é uma alteração imunológica grande aí, que acontece com esse processo inflamatório que vai acontecer quando a gente vai envelhecendo. Tá? E como que a gente faz, então além disso, o professor Dan já comentou da alteração que acontece na microbiota intestinal com o envelhecimento, mas todas essas alterações levam a esse inflammaging, e esse inflammaging leva, então, a doenças crônicas e, em última análise, a morte. E como que a gente foge disso? O que a gente tem para combater isso? Né? Como que a gente consegue envelhecer mais saudável? A gente, às vezes, quer que com um remedinho a gente tome e a gente envelheça mais saudável. Infelizmente ou felizmente, o que a gente tem para fazer hoje é um estilo de vida saudável. Então, olha só, a gente tem uma dieta saudável, a gente tem exercício físico e a gente está tentando ver e tentando descobrir medicações que interfiram com essas células senescentes, que interfiram inibindo vias, por exemplo, inibindo aquela via RAGE que eu mostrei para vocês, inibindo a via do mTOR, inibindo a via das MAP quinases, ou seja, medicações que consigam diminuir a senescência e essas células senescentes e diminuir esse processo inflamatório causado por elas. Tá? Mas isso ainda a gente está engatinhando. O que a gente tem hoje efetivamente é um padrão alimentar saudável e o exercício físico, que a gente tem que lembrar que deve combinar um exercício físico tanto aeróbico quanto resistido, mas isso a gente não vai comentar nessa aula. Essa aula a gente vai comentar muito mais sobre os padrões dietéticos e sobre os suplementos. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Hoje, o que a gente sabe é que a gente precisa comer uma dieta saudável. Tá? E uma dieta saudável, a gente vai falar várias vezes aqui, é rica em frutas, rica em castanhas, rica em vegetais, tá? Em cereais, rica em cereais, feijão, iogurte e com menos carnes processadas, tá? Embutidos e gorduras de origem animal. Então, a ideia basicamente é essa. E vocês sabem que os padrões alimentares, então, são grupos de alimento que são consumidos habitualmente e que têm esse efeito sinérgico à saúde. E as principais dietas, quando a gente fala de dieta saudável aqui, que são as dietas que a gente tem mais estudo, é com a dieta do Mediterrâneo e com a dieta DASH, tá? Que vocês sabem e vocês conhecem já muito bem. Aqui, lembrar aqui desse o padrão da dieta do Mediterrâneo. E o que eu quero mostrar aqui para vocês, esse é um estudo, é uma meta-análise, na verdade publicada no Breach, é uma meta-análise antiga, mas mostrando que quando você consome dieta do Mediterrâneo, tá, você reduz aqui, nesse primeiro gráfico aqui à esquerda de vocês, aqui é a redução de mortalidade cardiovascular, aqui nós temos redução de risco e de mortalidade para câncer, tá? Então foram 12 estudos aí selecionados, com mais de 1,5 milhão de pessoas. Tá? Aqui, à esquerda de novo de vocês, aqui é risco de doença de Parkinson e risco de Alzheimer. Tá? E aqui, à direita, mortalidade por todas as causas. Mostrando para vocês que quem adere a uma dieta, quem come conforme a dieta do Mediterrâneo, tá? Você tem realmente benefícios do ponto de vista de redução de mortalidade, redução de câncer e redução de doenças neurodegenerativas. Então, esse estudo ele é muito interessante. Esse estudo aqui ele é um marco, é o estudo PREDIMED. Ele foi, na verdade, ele foi retratado, né, mas ele foi publicado novamente em 2018. Esse estudo, apesar disso, ele é interessante porque ele é o maior estudo, foi um estudo feito na Espanha com pacientes com alto risco cardiovascular, mais de 7.000 pacientes, olha só a idade desses pacientes, de 55 a 80 anos, tá? E esses pacientes foram acompanhados por quase 5 anos. E esses pacientes foram randomizados em 3 grupos.
2 grupos receberam dieta do Mediterrâneo. Um recebeu dieta do Mediterrâneo com azeite de oliva extra virgem, mais ou menos 1 litro por semana de azeite. Tá? O outro com 30 gramas de castanha por dia. Tá? Olha só quanto de azeite, hein? E o outro, uma dieta só com redução de gordura, que era o grupo controle. Tá? Olha só que incrível e olha só que interessante o resultado desse estudo, mostrando para vocês que a gente não deve restringir grupos de alimento ou restringir macronutrientes, mas a gente deve escolher eles de maneira adequada. Por que eu falo isso? Porque, olha só, os 2 grupos que comeram dieta do Mediterrâneo, mesmo aquele que tomou 1 litro de azeite por semana, tá, teve menos infarto, menos AVC, foi um desfecho combinado, tá, de infarto, AVC e morte por doenças cardiovasculares. Então, esses 2 grupos com dieta do Mediterrâneo, eles foram muito melhor do que o grupo só com redução de gordura. Tá? Mostrando para vocês, esse é o principal estudo que mostra que um padrão alimentar saudável, né, ele pode levar a benefícios do ponto de vista de desfechos importantes, como morte, infarto e AVC. Esse aqui é um outro estudo que eu acho interessante, já que a gente está falando aqui de indivíduos idosos, né, ou do envelhecimento saudável. Esse é um estudo que mostra que o grupo de idosos que ingeriu dieta do Mediterrâneo, e essa dieta aqui foi vista através de um score de ingestão da dieta do Mediterrâneo, né? Quanto mais dieta do Mediterrâneo eu como, tá, menos fragilidade eu tenho. Tá? Então, aqui é relacionado à fragilidade. Esse estudo aqui é um estudo que ele é realmente bastante interessante com a dieta do Mediterrâneo. Foi um estudo multicêntrico realizado na Europa, tá? Com mais de 1.000 indivíduos idosos, tá? E eles foram randomizados em 2 braços paralelos, e os pacientes eles foram acompanhados por 1 ano. E eles foram randomizados em dieta controle e dieta do Mediterrâneo. Esse estudo resultou em diversas publicações diferentes, tá? Mostrando diversos benefícios diferentes do ponto de vista de, por exemplo, função cognitiva, redução de pressão arterial, melhora da resposta imune, redução da perda de massa óssea, modulação da microbiota intestinal, tá? Com indivíduos que consumiram a dieta do Mediterrâneo em relação à dieta controle. Então, a dieta, mostrando para vocês que a dieta do Mediterrâneo, mesmo em idosos, né, assim como acontece com as pessoas adultas saudáveis, né, mostra que você tem melhora de diversos desfechos, mostrando que aquilo que o professor Franco falou, né, que a gente deve manter um estilo de vida saudável durante a nossa vida para que a gente consiga envelhecer com saúde. E é hoje isso que a gente tem. Então, esse padrão alimentar saudável, ele é importante nesse sentido. Esse é um guideline agora de 2021 da American Heart, que mostra exatamente isso, que um estilo de vida saudável do ponto de vista de dieta, ele é melhor e as pessoas devem seguir esse tipo de orientação ao invés de fazer restrição de algum tipo de macronutriente ou de algum tipo de alimento. Tá? Um outro aspecto, além da alimentação saudável, que eu vou falar para vocês, é uma das poucas coisas que reduz o inflammation, que reduz essa inflamação crônica. Existem também estudos com a restrição calórica. Esses estudos começaram principalmente na época do Ramadã, né, que as pessoas faziam um jejum aí intermitente e as pessoas começaram a observar alguns benefícios da restrição calórica. Mas olha só, eu quero salientar que a restrição calórica ela é realmente benéfica, mas desde que ela não cause deficiência de micronutriente e desde que ela não cause desnutrição, o que é um balanço um pouco complicado em algumas das vezes. Mas as pessoas elas têm muito interesse de entender o porquê que essa restrição calórica ela é benéfica, né? E aqui eu vou falar para vocês que a restrição calórica ela atua em diversas vias, né? Então, tanto no controle do metabolismo, estresse oxidativo, inflamação, reparação de tecidos, autofagia, interfere com a proteostase e interfere com todas essas vias, das sirtuínas, a MPK, mTOR, PPAR. Então, você tem interferências em vários desses receptores, em diversas vias,
que a restrição calórica pode causar benefício. O principal estudo clínico que mostra que a restrição calórica é benéfica é esse estudo aqui, tá? Esse estudo é a fase 2 do estudo, onde eles acompanharam esses pacientes por 2 anos, que fizeram restrição calórica, tá? Então, olha só, 218 indivíduos não obesos, de 21 a 51 anos, tá? E eles foram divididos em 2 grupos. Um grupo que teve 25% de restrição calórica, tá? Baseada na sua ingestão dietética habitual. E o outro grupo que ficou com a sua ingestão dietética habitual, tá? E eles viram segurança, preditores de longevidade e fatores de risco de doença e qualidade de vida foram os desfechos desse estudo. Aqui à esquerda de vocês podem ver aqui em 2 anos, que realmente esses pacientes tiveram a restrição calórica, que é o grupo restrição calórica, né? E o grupo que não teve restrição calórica, você vê aqui que ele nem está representado, tá? Aqui vocês podem ver a perda de peso, então o grupo que não teve restrição calórica com manutenção aí do peso e até um pouquinho de ganho, e o grupo que teve restrição calórica, você teve uma perda de peso importante, tá? E aqui é o gasto energético basal desses pacientes, e aqui o gasto energético total, mostrando que quem teve restrição calórica teve aí essa redução do gasto. E aqui alguns desfechos que eu considero interessantes, né? Aqui quem teve restrição calórica teve uma diminuição do colesterol e uma diminuição dos triglicérides, tá? Em comparação com o grupo que não teve, que era a ingestão habitual. Aqui embaixo o ROMA, mostrando resistência insulínica, então esses pacientes reduziram a resistência insulínica, e aqui a pressão arterial média, mostrando que os pacientes que fizeram restrição calórica, eles também reduziram a pressão. De novo, uma coisa que eu acho que é fundamental é que essa restrição ela aconteça, mas os indivíduos eles não devem ou não podem ficar desnutridos nessa situação, tá? Mas mostrando que talvez isso seja interessante para diminuir o processo inflamatório que acontece aí com o envelhecimento. Apesar disso, eu quero fazer um alerta de que existem diversos estudos mostrando o que a gente chama de paradoxo da obesidade, principalmente em indivíduos idosos, tá? Mostrando que indivíduos idosos que têm um excesso de peso, eles vivem mais, tá? E por que isso acontece? Esse paradoxo, tá? Ele tem diversas explicações, né? Por que essas pessoas vivem mais? Uma das explicações é que as pessoas veem isso através do IMC, e talvez esses pacientes que têm o IMC maior, aí, eles talvez possam ter uma obesidade sarcopênica. Muitos desses estudos não são corrigidos pelo tabagismo, e a gente sabe que o tabagismo pode reduzir o peso, e a pessoa mais magra pode, daí, nesse caso, ter uma mortalidade maior, tá? Mas esse paradoxo ele existe, e é por isso que, quando o indivíduo fica idoso, a gente não recomenda que nos pacientes com sobrepeso, tá? A gente faça dietas muito restritivas. Então, quem é sobrepeso, a gente orienta ele ter uma alimentação saudável, quem é idoso com sobrepeso, mas a gente não recomenda que ele perca peso, apesar dessas estratégias de redução aí de ingestão calórica que eu comentei com vocês. Isso talvez seja benéfico aí no decorrer da vida, mas quando você chega realmente e vira um paciente e é idoso, talvez não seja tão benéfico assim, e vocês viram que os estudos eles são com pessoas mais jovens da restrição calórica e não com indivíduos idosos. Esse aqui é o guideline da ESPEN de nutrição em paciente geriátrico, e vocês veem então que é essa recomendação de não perder peso, então, quando você é sobrepeso, por conta desse paradoxo aí da obesidade. Essa aqui é a quantidade de energia que é recomendada pela ESPEN para o paciente idoso. Vocês veem que tem um pouquinho de diferença quando o IMC realmente ele é menor, né? E 1 grama de proteína por quilo por dia, pelo menos, tá? Na verdade, os guidelines, mesmo a ESPEN, fala de 1 a 1,2, e quando você tem processo inflamatório, pode chegar até 1,5 gramas. Lembrando que o ideal é dividir e fracionar essa ingestão proteica ao longo do dia, principalmente ao longo das 3 refeições, tá?
Em relação aos suplementos, fora a dieta e a restrição calórica, como eu comentei com vocês, fora a alimentação saudável e a restrição calórica, o que mais que a gente pode fazer para diminuir esse processo inflamatório que acontece com o envelhecimento? Infelizmente, muito pouco. Tá? Existem diversos estudos com suplementação de vitaminas, oligoelementos nessas populações ômega 3, mas, infelizmente, apesar do ponto de vista experimental, existia um racional muito interessante para esses compostos reduzirem o processo inflamatório. Do ponto de vista clínico, isso daí a gente não vê esse benefício, tá, em desfechos mais importantes. Tá bom? Então, hoje, não tem evidência de uma suplementação para que a gente reduza essa inflamação, apesar de ter vários estudos aí e de vários desses suplementos serem interessantes. Tá? Hoje, muitas pessoas que estudam essa suplementação, tanto em paciente crítico quanto em pacientes geriátricos, acreditam que talvez você tenha que juntar diversos desses micronutrientes para que você tenha um coquetel de micronutrientes, que talvez isso interfira de uma maneira melhor, por exemplo, no estresse oxidativo ou no processo inflamatório. Tá? Um aspecto interessante é que, apesar disso, tá, metade da população norte-americana usa suplementos, e o mais interessante é que são pessoas saudáveis que usam suplementos. E por que elas usam? Porque elas querem melhorar ainda mais a saúde. Tá? Então, muita gente usa suplemento, isso é vendido realmente sem receita, sem nada, sem nenhum tipo de prescrição. Tá? E olha só que interessante também que 1/3 da população norte-americana, isso é um dado deles, né, toma multivitamínicos junto com oligoelementos. Então, toma um coquetel e a gente não sabe muitas das vezes o que está acontecendo aí, qual é essa toxicidade, as pessoas não se preocupam, mas a gente tem que se preocupar com isso. Então, tem que sempre ficar de olho nisso. E o que a gente fala? Que hoje a gente tem que se preocupar sim com os micronutrientes em pacientes idosos, tá? Porque eles têm risco de ter deficiências, mas a gente precisa monitorizar esses micronutrientes e hoje a indicação é você repor esses micronutrientes quando o paciente tem ou quando o indivíduo tem deficiência. Tá? Então, se eu sou deficiente, eu reponho. Se eu não sou deficiente, eu não faço reposição, pelo menos no indivíduo saudável. Tá? Esse aqui é o maior estudo em relação ao ômega 3 e vitamina D já publicado. Tá? Esse aqui é um estudo, então, é um estudo fatorial nos Estados Unidos, tá? 25 mil pacientes, homens maiores que 50 anos, mulheres maiores que 55. Prevenção primária de doença cardiovascular e câncer, foi um estudo 2x2 fatorial. Tá? Então, um grupo recebeu aí vitamina D3 e o outro 840 miligramas aí de ômega 3, o acompanhamento médio de 5 anos. Tá? Então, o que aconteceu com esses pacientes? Quem recebeu ômega 3 versus quem não recebeu. Tá? Aqui é a mortalidade, eventos cardiovasculares maiores, não teve diferença. Tá? Aqui, risco de câncer, também não teve diferença. Aqui é o mesmo estudo, né? Os braços que receberam vitamina D. Tá? E aqui vocês podem ver, aqui é o câncer e aqui eventos cardiovasculares, sem diferença nos dois grupos. Lembrando que isso são pacientes que não, são pessoas que não têm, são pessoas saudáveis, que fizeram a ingestão dessas substâncias. Tá? Do ponto de vista hoje, para quem já tem a doença, para quem tem doença cardiovascular, a única coisa que é recomendada hoje em relação ao ômega 3 é o éster purificado do EPA, tá? Que é o icosapent. Existe um estudo que pacientes que já tomam estatina e têm o triglicérides elevado, esse éster purificado do EPA reduziu mortalidade cardiovascular, um subgrupo muito específico de pacientes. Tá bom? Então, o que a gente deve fazer? Monitorizar essas deficiências no indivíduo idoso saudável. Tá? Então, lembrando que esses pacientes, como a população em geral, tem risco de deficiência de vitamina D, então a gente precisa ver como está a vitamina D desses pacientes, precisa avaliar a vitamina B12 desses pacientes, lembrando que eles têm uma acloridria, que eles reduzem a ingestão de proteínas de origem animal, e isso faz com que a gente diminua aí
a disponibilidade de vitamina B12, né? Lembrando que daí, dependendo do que o paciente fez, se ele fez cirurgia bariátrica, a gente tem as vitaminas que a gente deve monitorizar. Se ele tem doença celíaca, também tem. E o que a gente tem que lembrar são algumas interações com drogas, que normalmente esses pacientes usam uma polifarmácia, e a gente tem que lembrar disso, tá? Aqui eu destaquei só a metformina e inibidor de bomba de prótons, lembrando que essas duas coisas levam à deficiência de B12, então, mas são subgrupos específicos de pacientes, mas você sempre tem que ficar atento, porque você sabe que o idoso pode ter deficiência de micronutriente, e se ele tiver deficiência, você suplementa. Se ele não tiver deficiência, você não suplementa. Então, como conclusões, eu queria passar para vocês que o inflammaging é um processo inflamatório crônico de baixo grau que está associado com doenças crônicas em todos os indivíduos, principalmente nos idosos, né? E que a gente tem que fazer de tudo para tentar atenuar isso daí, tá bom? Um dos principais responsáveis por essa inflamação crônica é a desbiose intestinal, que eu não comentei, e a senescência celular, principalmente de todas as células, mas principalmente do sistema imunológico. E o que a gente tem hoje para fazer? É um estilo de vida saudável, com uma dieta, um padrão alimentar saudável, né? Lembrando que eu falei um pouco sobre a restrição calórica, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? E a gente não indica ela para todo mundo e tem que tomar um pouco de cuidado nessa indicação. É muito mais para a gente pensar em quais são os mecanismos aí onde ela está agindo, e por enquanto hoje a gente não tem uma pílula mágica aí que a gente vai tomar e vai resolver esse processo inflamatório e vai diminuir o processo de envelhecimento. Muito obrigado. Obrigado pela palestra, Dr. Marcos. Nós vamos deixar as perguntas para o final, tá ok? Dando continuidade ao nosso evento, o Dr. Rodrigo Valenzuela vai fazer a apresentação dele via remota. Muito bem. Bom dia, seja bem-vindo. Eu acho que a palestra que vai ser apresentada vai abordar o tema de alimentação e relacionado com... Não peguei o título. Me repete o título para mim, que eu estou sem o título. Olha, exatamente, alimentação e aprendizagem, né? Vamos dizer assim. É porque eu não tenho título, por isso que... muito bem. Nós vamos ouvir falar sobre memória e, obviamente, o foco e aprendizagem. Vamos ouvir o que o Dr. Rodrigo tem para nos falar. Por favor. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, primero me disculpo por no estar con ustedes allá en Sao Paulo. Tuve un inconveniente de salud al tomar el avión y por esto no pude tomar el vuelo. Quisiera comenzar mi presentación, pero el sistema no me permite proyectarla. Si me autorizaran, por favor, para poder comenzar. Ahí está. ¿Se ve bien mi presentación? Agora está ok.
¿Está bien? Ok. Ok. ¿Me puede confirmar si va avanzando, por favor? Ainda não. Doutor Rodrigo? ¿Y ahí está Ok. avanzando? Agora ok. Ok. Bueno, yo agradezco enormemente a ILSI Brasil por haberme invitado. Como les decía, por un problema de salud no pude viajar, pero espero ya poder ir a Brasil pronto. Y mi presentación es en relación a la nutrición y el neuroenvejecimiento saludable. Mi nombre es Rodrigo Valenzuela, yo soy nutricionista, magíster y doctor en nutrición y alimentos, académico en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina, específicamente en el Departamento de Nutrición. Además, fui investigador postdoctoral en la Universidad de Toronto. Ahí está mi correo electrónico. Brevemente, para una declaración de conflictos de intereses, yo he sido director o codirector de proyectos con financiamientos gubernamentales en mi país, a través del Estado, pero también a través de entidades públicas, privadas, y junto con el apoyo de fundaciones y empresas. Y ustedes pueden ver ahí mi productividad científica al día de hoy en términos de artículos publicados, capítulos de libros y proyectos de investigación. Bueno, hoy nos estamos enfocando en un tema que es relevante en salud, que es el envejecimiento. El envejecimiento de nuestra población y toda la sintomatología que se relaciona con ese envejecimiento. Y sabemos que en el estado de salud de una persona hay 4 factores determinantes: el medio ambiente, la dieta, la genética y el sistema de salud. Y la modificación de cualquiera de esos factores va a influir en las personas. Y en el envejecimiento, y particularmente en el neuroenvejecimiento, estos factores juegan un rol relevante. En este sentido, nosotros debemos tener una serie de consideraciones que son muy importantes desde el punto de vista biológico cuando hablamos del ser humano. Lo primero es que nuestra especie, los que hoy día vivimos en el planeta, los seres humanos, somos sobrevivientes de un ambiente que por naturaleza ha sido hostil. Y esa sobrevivencia se ha logrado en parte fundamental por la buena alimentación. A principios del siglo XX, la esperanza de vida para los seres humanos bordeaba los 25 años de vida. Hoy, en la mayor parte de los países occidentales, estamos en los 75 años de vida. Ese incremento en la esperanza de vida al nacer, en la longevidad de nuestra especie, se relaciona en forma importante con la alimentación, el haber tenido acceso a alimentos, lo cual no ocurrió históricamente para el ser humano. Y sabemos que este acceso a los alimentos contribuye directamente a la salud y a la supervivencia. Porque cuando la alimentación es insuficiente o de mala calidad, nos relacionamos con la enfermedad y la muerte. Y es en este contexto en que aparece un problema de salud pública muy importante en América Latina, que es el problema del sobrepeso y la obesidad, en que tenemos una cantidad creciente de personas que tienen exceso de peso en base a grasa corporal. Y esto es consecuencia de un desbalance energético entre la ingesta y el gasto, en que además tenemos un sedentarismo creciente en la población. Pero esta ganancia excesiva de grasa corporal no solo implica que la persona está comiendo más energía, también tenemos un problema, que es la deficiencia en la ingesta de diversos nutrientes, que han sido mencionados algunos de ellos el día de hoy. Por ejemplo, fibra dietética, ácidos grasos poliinsaturados, vitamina D, antioxidantes naturales. Y se caracteriza esta alimentación por ser poco variada, es lo que se ha denominado el embudo alimentario, en que, ¿qué va a ocurrir en el organismo? Un incremento en el estrés oxidativo y la inflamación de origen nutricional.
Por lo tanto, y esto es algo que ustedes probablemente lo han escuchado hablar muchas veces, aparece este concepto de la dieta paleolítica, que es algo muy atractivo desde el punto de vista comercial. Pero si analizamos lo que comieron nuestros ancestros, físicamente cómo eran, llevar esa dieta al día de hoy es prácticamente inviable, porque era primero una población que vivía muy pocos años, que tenía una estatura de 15 a 20 centímetros menos de lo que hoy tenemos, y que tenía serios problemas de salud durante su vida, eran sobrevivientes. Por lo tanto, nosotros más bien hablamos de una alimentación saludable, en que se incluye todos los alimentos en las cantidades adecuadas para una persona. Lamentablemente, la dieta occidental moderna nos ofrece una variedad importante de alimentos, pero donde hay algunos que se cuestionan básicamente por la alta densidad energética en base a azúcar o en base a grasas en estos alimentos. ¿Y por qué esto debemos considerarlo? Porque los seres humanos metabólicamente estamos diseñados para acumular energía como grasa. Les recuerdo que hasta hace poco más de un siglo, la obesidad era algo muy excepcional en la vida de una persona. Lo normal es que fuera delgado, tuviera un índice de masa corporal normal, si lo cuantificáramos al día de hoy, o estuviese enflaquecido. Esa era la realidad. Por lo tanto, biológicamente para nosotros siempre va a ser más fácil acumular peso en base a grasa que perder ese peso. Y además, en comparación a otros primates y a los primates no homínidos, nosotros estamos diseñados para absorber prácticamente todo lo que comemos. Tenemos una capacidad de absorción de nutrientes en el intestino que es muy alta, a diferencia de los primates no homínidos en que ellos más bien son grandes fermentadores. Nosotros no somos grandes fermentadores. Lo que logramos en el intestino es absorber lo que comemos en forma muy, muy eficiente. Y esta alimentación impacta directamente al cerebro humano. El cerebro humano es consecuencia de nuestro metabolismo y de lo que nuestros ancestros han comido y de lo que hasta el día de hoy comemos. Ustedes pueden ver ahí que la composición de ácidos grasos del cerebro humano es muy particular. Tiene una alta concentración de ácidos grasos poliinsaturados, donde destacan el ácido araquidónico, un omega 6, y el DHA, un omega 3. Nosotros nos habíamos enfocado los últimos 40 años en estudiar el cerebro humano pensando en el neurodesarrollo, en el embarazo de materna en los primeros años de vida. Sin embargo, hoy existe una creciente evidencia que demuestra que el cerebro humano, una vez formado, es decir, el cerebro de un adulto, 25 años de edad, puede y va a ser modificado en términos de composición de ácidos grasos, en términos de la dieta. Es decir, la dieta ya no solamente la estamos mirando como un factor de influencia en el embarazo, la lactancia materna y los primeros años de vida, sino que también en la vida adulta. ¿Por qué? Porque resulta que fueron los nutrientes, como el hierro, la lisina, el DHA, el ácido araquidónico, los que permitieron que nuestro cerebro no solamente creciera, sino que además pudiese adquirir habilidades propias de nuestra especie, como es el caso del movimiento de pinza. Y es en este sentido en que si nosotros vemos las fuentes dietarias de ácidos grasos, ¿cuál es el problema que hoy estamos viendo? Que tenemos una alta oferta de ácidos grasos omega 6. Los ácidos grasos omega 6 son muy importantes para el ser humano, específicamente el ácido linoleico y el ácido araquidónico. El problema está en que tenemos una muy baja oferta de alimentos con ácidos grasos omega 3, alfa-linolénico, EPA y DHA. ¿Qué implica esto? Que estamos teniendo desbalances dietarios a lo largo de toda nuestra vida, en que estamos consumiendo un exceso de ácidos omega 6, particularmente el linoleico, y una deficiencia de ácidos grasos omega 3, alfa-linolénico y particularmente EPA y DHA. Y aquí quiero mostrarles algo que creo que va a ser fundamental para América Latina. Ustedes tienen ahí el impacto de la desnutrición en parámetros cerebrales en la vida adulta. Acá ustedes tienen dos imágenes de
cerebros humanos a través de resonancia nuclear magnética, en que ustedes pueden ver en un extremo un cerebro que ocupa prácticamente toda la cavidad craneana, que tiene en la imagen izquierda una circunferencia total de 134, considerado como Weiss, tiene una circunferencia craneana importante, tiene un volumen encefálico alto. Sin embargo, en la derecha tienen un cerebro que ocupa un menor espacio en la circunferencia craneana y en una circunferencia craneana que además es menor, con un volumen cerebral menor. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Este estudio, cuando se publicó, eran jóvenes que tenían aproximadamente 20 años. Hoy ya tienen 40 años, ya son adultos. ¿Por qué les muestro este estudio? Porque resulta que los síntomas del envejecimiento cerebral comienzan a aparecer entre los 35 y 40 años. Y aquí ocurre un gran cambio que debemos considerarlo en América Latina. Cuando las personas en su infancia fueron desnutridos, la sintomatología del envejecimiento cerebral se presenta a edades más tempranas y el avance es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque la imagen de la izquierda corresponde a un joven de esa época, 20 años atrás, que en su infancia no fue desnutrido. Mientras que en la imagen de la derecha tenemos a un joven que hoy tiene 40 años, pero que en su infancia fue un niño desnutrido. Y esto, ¿por qué yo lo menciono? Porque habitualmente cuando estudiamos el neuroenvejecimiento, utilizamos muchos datos de países industrializados en que la desnutrición infantil fue derrotada hace 40, 50, 60, 70 años. Sin embargo, en nuestro continente, la desnutrición infantil sigue siendo un problema. ¿Y qué quiere decir esto? Que en los próximos 10 años, las personas mayores van a tener mayor riesgo de tener enfermedades neurodegenerativas porque debemos considerar cómo fue su infancia. Y en este contexto además aparece la inflamación, que ya lo comentó mi colega, pero en que vimos cómo el COVID-19 no solamente impactó a los pulmones y el sistema respiratorio, sino que este estallido, este burst inflamatorio, afectó drásticamente el corazón y el cerebro, y ya hay trabajos en que plantean que el cerebro humano, en los sobrevivientes a la enfermedad, pudo haber envejecido 5 a 10 años, y que además, si eran pacientes obesos, el daño era mucho mayor. Sin embargo, la nutrición nos está ofreciendo alternativas viables para enfrentar este problema. ¿Qué es lo que sabemos? Que esta dieta no saludable, particularmente alta en grasa, genera inflamación y que afecta múltiples órganos. Y un órgano que, insisto, hace 10 o 15 años atrás considerábamos que estaba muy protegido de la inflamación, hoy sabemos que no es así, es el cerebro. Es que esta inflamación sistémica de bajo grado impacta directamente al cerebro y está repercutiendo en la funcionalidad de las personas a nivel cognitivo. En la medida además en que envejecemos, y aquí viene otro elemento a considerar, el envejecimiento es un proceso biológicamente muy conservado en las especies. El ser humano comienza a presentar síntomas de envejecimiento entre los 30 y 35 años. Sin embargo, si es obeso, si tiene un alto consumo de alcohol o drogas, ese envejecimiento se adelanta. Y lo que vemos es un cambio significativo en la composición de ácidos grasos del cerebro, cuyos cambios van a impactar directamente en la conducta de las personas, pero también en aspectos relacionados con los estados de ánimo, en que la inflamación tiene un impacto real y relevante. Y uno de los temas que más nos interesa es cómo lograr que las personas bajen la ingesta de ácidos grasos saturados y aumenten la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados. Como yo les comentaba, estos desbalances dietarios de ácidos grasos están impactando no solamente al hígado, al músculo o al páncreas o el tejido adiposo, sino que además al cerebro. Y uno de los aspectos más estudiados es el incremento en el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer. Pero ¿qué nos dice la evidencia respecto a la dieta saludable? Que hay alimentos
que tienen efectos neuroprotectores, particularmente el consumo de pescado, por ejemplo, o el consumo de frutos ricos en antioxidantes, como es el caso de los berries, de los arándanos, etc. El tema está en cómo lograr una dieta saludable que permita enfrentar esta inflamación de origen nutricional. Y aparecen algunos alimentos, yo aquí lo destaqué con precaución, como el mal llamado aceite de coco, más bien es una manteca. La manteca de coco, recordemos que es rica en ácido láurico. El ácido láurico es un ácido graso saturado que tiene efectos lipotóxicos muy superiores a los que podemos observar en el exceso de ácido palmítico. Y esto lo menciono porque generalmente en redes sociales se plantea que este alimento sería un alimento neuroprotector. Sin embargo, la evidencia nos está diciendo que esto no sería así. ¿Y qué es lo que vemos? Que hay patrones dietarios y estilos de vida que protegen el cerebro frente al envejecimiento. La alta ingesta de ácidos grasos poliinsaturados, particularmente omega 6, ácidos grasos monoinsaturados, la dieta mediterránea que mencionaba mi antecesor, el ejercicio, dietas ricas en frutas y verduras, dietas que consideren lácteos fermentados como el yogur o queso, mientras que hay otros patrones dietarios en que el exceso de determinados alimentos no es el alimento per se, sino que el exceso estaría generando mayor riesgo de desarrollar Alzheimer. ¿Por qué? Porque estas dietas ricas en grasa lo que hacen es promover la oxidación, el daño a nivel de DNA, generar una inflamación sistémica de bajo grado, pero que va a impactar a nivel hipotalámico particularmente en términos de inflamación, y esto va a acelerar el deterioro o el envejecimiento cerebral con pérdida de las funciones cognitivas, particularmente vamos a ver aspectos vinculados a demencia, a enfermedad de Alzheimer, pérdida de las capacidades de atención. Y aquí aparecen algunos aspectos dietarios que debemos promover. Quiero aclarar, los ácidos grasos omega 6 son importantísimos para el ser humano. El problema es que hoy día estamos consumiendo un exceso de ácido linoleico y una muy baja ingesta de ácidos grasos omega 3, ya sea alfa-linolénico a partir de semillas, de frutos secos, de algunas plantas, o de EPA y DHA a partir de pescados, de mariscos, de microalgas o de suplementos nutricionales que los aporten. La ingesta en general es baja. ¿Y por qué esto nos interesa? Porque el cerebro humano, en términos de composición, el ácido graso omega 3 que más tiene es particularmente el DHA. Además, este se va a depositar en la corteza cerebral, en la retina y en los espermios, tiene un rol relevante en la reproducción. El araquidónico, este omega 6, tiene una distribución más amplia, pero también se deposita en forma importante en la corteza cerebral. ¿Y por qué nos interesa tanto el DHA? Porque este ácido graso, al llegar al cerebro, no es un ácido graso estático, también se metaboliza y se va a generar moléculas llamadas protectinas, maresinas y resolvinas, derivadas todas del DHA, que tienen potentes efectos de dar una señal de stop a la inflamación. Por eso se les denomina resolvinas, son de Inflammatory Response Resolution, resuelven la inflamación. Estos compuestos, obviamente, se han estudiado ampliamente en modelo animal y celular, sin embargo, hoy día se estudian en leche materna, en macrófagos humanos, en fluidos del vaso, por ejemplo, o en el plasma humano, porque sabemos que tienen un rol importante en la regulación de la respuesta inflamatoria a nivel de lactancia materna, en cómo van a tener efectos de inmunonutrición o inmunomoduladores de origen nutricional, especialmente a nivel intestinal o respiratorio. Entonces, a nivel cerebral, señales de daño como estrés oxidativo o inflamación generan que el DHA rápidamente se transforme en moléculas como la neuroprotectina D1. Hay muchos derivados de DHA. ¿Por qué les menciono esta? Porque fue la primera en ser identificada hace ya más o menos 20 años atrás. ¿Y qué se sabe de esta neuroprotectina? Que lo que genera es un control de la respuesta inflamatoria, la reduce y promueve la conservación o viabilidad de una neurona. Y esto debemos llevarlo al envejecimiento. En la medida en que nosotros envejecemos, vamos a perder DHA a nivel cerebral. Pero cuando hay un diagnóstico de Alzheimer, esta pérdida de DHA en el cerebro
se acelera y aparece a edades más tempranas. Y hoy día algo que nosotros estamos estudiando y hemos publicado en tejido adiposo, en eritrocitos y en hígado, es que en pacientes con obesidad esta pérdida es mucho mayor y uno de nuestros desafíos hoy es conseguir muestras de cerebro, particularmente pacientes por cirugía, en que se pueda obtener una pequeña biopsia para ver qué es lo que está ocurriendo a nivel cerebral con este ácido graso. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que nosotros comemos, va a ser la composición de ácido graso de una membrana celular. Y buscamos que sea más fluida para que se permita, por ejemplo, la incorporación de proteínas que conserven la señalización a nivel celular. Y este es un estudio que me gusta mucho mencionarlo, se publicó el año 2014 en el Neurology. Se tomó mujeres, se consideró el índice omega 3, que es la suma de EPA y DHA en los eritrocitos, y se hicieron estudios de imagenología a nivel cerebral. ¿Y qué se observó? Que a mayor índice omega 3, lo ideal es que la suma de EPA más DHA en los eritrocitos sea de 8, y de ahí en adelante, hasta 11, 12, incluso 14% del total de ácidos grasos. Pero ¿qué ven ustedes? Que cuando el índice de omega 3 es elevado, esto se correlaciona muy bien con el volumen del hipocampo. Pero cuando el índice omega 3 es bajo, vean ustedes cómo el volumen disminuye. Los niveles de omega 3 en las mujeres EPA y DHA dependen de la actividad estrogénica. Y en la medida en que la mujer envejece y va disminuyendo la actividad estrogénica, estos ácidos grasos disminuyen. Y esto podríamos correlacionarlo directamente con pérdida de funciones cognitivas en las mujeres. Y aquí hay un factor. El envejecimiento comienza en las mujeres en forma ya a manifestarse cuando tienen su última menstruación. Por lo tanto, la suplementación con omega 3, EPA y DHA no debe ser a los 60 años, sino que debe ser 40, 45 años. Es decir, debemos anticiparnos en términos de intervenciones nutricionales. Y aquí aparece el clásico estudio Midas, publicado en el año 2010, en que se dieron 900 miligramos de EPA más DHA, en que se observó, este fue el primer estudio de intervención de estas características, que el uso de DHA en altas concentraciones sí logra efectos significativos en capacidades de aprendizaje y memoria. Pero aquí hay un tema, estamos hablando de una edad de 55 años en adelante. ¿Por qué? Porque en este resumen en que ustedes pueden ver qué ocurre con las suplementaciones, cuando hay un Alzheimer diagnosticado, la suplementación con DHA, con EPA, no tiene efectos. ¿Cuándo tiene efectos beneficiosos a nivel cognitivo? Cuando hay una intervención temprana, cuando hay una intervención pensada en la prevención, y ustedes pueden ver ahí que hay edades de 33 años en adelante, y con dosis, el DHA lo aportan en 900 miligramos hacia arriba idealmente. Es decir, son altas dosis, en primer lugar de DHA más EPA. Segundo lugar, el foco debe ser la prevención, porque cuando ya aparecen los síntomas del Alzheimer es porque ese cerebro está muy dañado. Y es por eso que nosotros lo hemos estudiado en términos de el ciclo vital y por qué es tan importante estos ácidos grasos y cómo la nutrición materna y la nutrición de los primeros años de vida va a repercutir en la vida adulta y particularmente en el envejecimiento. Lo hemos trabajado en modelos animales durante el ciclo completo y ahora por la disponibilidad de datos también lo comenzaremos a trabajar en humanos ya adultos. Los beneficios de estos ácidos grasos están centrados en adultos y adultos mayores, como yo les decía, una conservación del volumen cerebral, en mejorar las capacidades cognitivas en ancianos, en reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer, pero el foco siempre debe ser preventivo. Y si dejamos de lado los omega 3, también podemos hablar de los cuerpos cetónicos. Hoy día se está haciendo mucha investigación con cuerpos cetónicos, se pueden administrar a las personas y hemos visto que tienen un efecto importante en conservar las capacidades cognitivas globales, en memoria y en lenguaje. Cuando hay enfermedad como el Alzheimer diagnosticada, no hay efectos, pero sí también tienen un efecto preventivo. Y aquí aparece el aceite de oliva extra virgen, ampliamente estudiado a nivel cardiovascular, ya con datos
importantes a nivel cognitivo, especialmente en el envejecimiento, en que los componentes presentes en el aceite de oliva extra virgen, ácidos grasos, polifenoles, tocoferoles, fitoesteroles, etc., son capaces de disminuir la respuesta inflamatoria a nivel cerebral e incrementar la respuesta antioxidante. Y particularmente los polifenoles presentes en el aceite de oliva han demostrado ser eficientes para conservar las capacidades cognitivas de los seres humanos en diversas enfermedades neurodegenerativas, como es el caso del Alzheimer y el Parkinson, pero también en prevenir el deterioro cerebral en términos de pérdida de las capacidades cognitivas, incluso en recuperación de pacientes que han sufrido accidente cerebrovascular. Y este es un aceite que debiese formar parte de la dieta habitual de las personas, en que se puede prevenir el envejecimiento y particularmente el neuroenvejecimiento a través del consumo de aceite de oliva extra virgen por sus capacidades antioxidantes y sus efectos de disminuir la respuesta inflamatoria. Y un tema creciente en términos de datos, que es muy interesante, es el uso de fosfolípidos. Habitualmente nosotros estudiábamos los ácidos grasos y eran aportados como triglicéridos o como etilésteres. Sin embargo, una evidencia creciente nos viene indicando que cuando se aportan ácidos grasos como fosfolípidos, la incorporación en los tejidos sería mucho mayor. Y cuando hablamos de fosfolípidos, por ejemplo, fosfatidiletanolamina, fosfatidilcerina, fosfatidilcolina, estos fosfolípidos pueden incorporar un ácido graso, por ejemplo, DHA, en el carbono central del fosfolípido, se administra a un ser humano, obviamente esto se ha estudiado mucho en modelo animal, pero ya hay datos en humanos, y la incorporación a los tejidos es muy eficiente. Y una hipótesis que hay, que aún no se ha demostrado en su totalidad, es que en la medida en que los seres humanos vamos envejeciendo, la capacidad de sintetizar fosfolípidos disminuye. Por lo tanto, aportarlos a través de la dieta y particularmente a través de suplementos nutricionales sería eficiente. Y algo que es lo que más se ha estudiado es aportar, por ejemplo, DHA en fosfolípidos como fosfatidilcolina, y se ha visto que este fosfolípido con DHA tiene un impacto mayor en términos de depósito a nivel de cerebro, a nivel de hígado, y los estudios en humanos que se están desarrollando con suplementación hoy día están usando aportar DHA o mazepa como fosfolípidos porque tendrían un mayor efecto a nivel metabólico y particularmente a nivel cerebral, lo que más nos interesa es el DHA. Yo les llevaba un regalo, lamentablemente no, se los llevaré en otro viaje. Este es un libro que escribimos sobre lácteos, nutrición y salud. Está en español en este momento. Yo espero poder editarlo en el idioma portugués para que también se difunda en Brasil, donde hablamos sobre los lácteos, la nutrición y la salud. Este libro fue escrito solo por investigadores, solo por científicos. Se citan más de 1.500 artículos. Es un libro de acceso gratuito. Ustedes lo pueden descargar a través de Google sin ningún problema. Tuvimos el apoyo del sector lácteo de mi país, de Chile, pero para poder llegar a un producto final como es este libro. Y dentro de este libro hay un capítulo sobre lácteos y conservación de las capacidades o habilidades cognitivas en la medida en que vamos envejeciendo, donde destaca particularmente el aporte del yogur, que es un alimento que nos interesa mucho poder estudiar. Bueno, yo les doy enormemente y que han trabajado fuertemente en mi grupo de investigación, los doctores Alfonso Valenzuela, Luis Videla, mis colegas Cintia Barrera, Denis Ivanovich, Rodrigo Chamorro, Carla Bascuñán, Francisca Echeverría y el doctor Richard Bacinet de la Universidad de Toronto. Muchísimas gracias y estaré atento a sus preguntas. Muito bem. Obrigado, doutor Rodrigo e doutor Marcos, por favor. Nós acabamos de ouvir o doutor Marcos, que falou sobre inflamação, dietas e suplementos, e o doutor Rodrigo, que falou sobre memória, foco e aprendizagem. Mostrou que memória é importante, porque depois dos 70 a gente perde a memória, até na apresentação do tema da palestra, né? E uma consequência disso. Então, nada mais propício, né? Nada mais adequado que esse nosso segundo bloco. E aproveitando o que foi dito também no primeiro bloco, e nesse bloco,
que os temas que foram abordados estão muito relacionados com alimentação, com nutrição, com saúde. E o doutor Danta reclamou que falta dinheiro para fazer os projetos, e realmente falta. E que vocês todos, ou quem trabalha na área, deve ter conhecimento de que há uma diferença. Por exemplo, nos Estados Unidos, o presidente Biden lançou um programa agora, inclusive foi lançamento na Casa Branca, sobre um programa nacional de alimentação, nutrição e saúde. Um programa fabuloso, né, com muito recurso para se fazer pesquisa. E, ao mesmo tempo, foi discutido muito aqui sobre o que é sobre uma alimentação saudável. E o próprio FDA também lançou uma consulta pública recente sobre a definição de o que é um alimento saudável. Ou seja, então, são estudos que têm que ser feitos para que a gente tenha as nossas informações, e essas palestras serviram para mostrar exatamente a importância que tem esses compostos bioativos, né, a nossa alimentação, especificamente para o tema do evento, na sintomatologia ou nas causas, nos efeitos que tem essa alimentação sobre as alterações que ocorrem no processo de envelhecimento. Então, muito bem, eu queria que agora as perguntas, por favor. Parabéns, doutor Marcos, doutor Rodrigo. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Marcos e depois tecer um comentário para o doutor Rodrigo, em relação às células senescentes, né? Eu gostaria de saber se vocês conhecem alguns estudos, se elas aparecem já desde o nascimento, se existe algum estudo em relação ao aleitamento materno e a relação com o aparecimento dessas células senescentes, e a relação com o processo inflamatório, né? E me pergunto, será que as estratégias para atenuar a inflamação, por exemplo, começariam ou deveriam ser postas já desde o incentivo, em termos de programas de saúde pública, incentivo ao aleitamento materno, no intuito aí de até regular ou diminuir os fatores, ou diminuir não, mas eu digo promover esses fatores imunorreguladores. Obrigada. Obrigado pela pergunta. O doutor Rodrigo vai falar antes ou eu mesmo? Pode ser eu mesmo. Obrigado pela pergunta, uma pergunta muito interessante. E sim, na verdade, essas células senescentes, elas já, mesmo antes do indivíduo chegar, né, a ser idoso, é um processo. Então, existem essas células em crianças, é óbvio que numa quantidade muito menor, né, e elas vão aumentando à medida que o processo de envelhecimento vai acontecendo. Não existe uma resposta para a sua pergunta, mas existe o que as pessoas acreditam. Eu acredito que sim, que na verdade a gente deve ter uma vida saudável desde quando a gente é criança, talvez até antes. Eu não tenho dados sobre o aleitamento materno, não sei se ele reduz, mas sim, quanto mais saudável você viver, tanto em termos de alimentação quanto de atividade física, isso com certeza deve ser melhor e você deve envelhecer melhor. Então, é isso que as pessoas acreditam, mas estudos sobre isso eu não conheço, não. Doutor Rodrigo, gostaria de falar alguma coisa, por favor? Sí, bueno, muy interesante la pregunta. Sí, este tema se está estudiando mucho en modelos animales o en modelos in vivo, ¿ya? También in vitro, en moscas, en roedores, porque hay evidencia incipiente en humanos que nos plantea que el envejecimiento o algunos marcadores de envejecimiento podrían comenzar a aparecer incluso en la gestación, ¿bien? Y, por ejemplo, si una madre, esto está en modelo animal, está en un ambiente estresante, una mala alimentación, condiciones de obesidad, lo que va a ocurrir es que su descendencia va a tener un incremento en los marcadores de envejecimiento. Y aquí aparece algo muy curioso. Si la mujer tuvo su primer embarazo, la hembra, esto está en modelo animal,
si la hembra tiene su primer embarazo, la primera descendencia va a tener ciertos marcadores alterados, pero la segunda crianza va a tener un incremento en esos marcadores. Es decir, que mayor tiempo de exposición frente a la obesidad, por ejemplo, no es lo mismo ser la primera crianza que la segunda crianza. Nosotros actualmente lo estamos estudiando en modelo animal en el laboratorio, pero ya tenemos algunos grupos de seguimiento en niños, porque es un tema muy, muy interesante. Y en el modelo animal nos permite en un tiempo breve estudiar qué ocurre con el envejecimiento, ¿ya? Pero claramente hay una relación muy importante en este tema. Outra pergunta, por favor. Bom, primeiro eu queria parabenizar muito o Dr. Marcos por essa palestra excepcional, né? A minha opinião bate completamente com a sua, que não tem uma pílula da juventude ainda, infelizmente, né? Eu queria fazer duas perguntinhas, acho que desculpa a minha ignorância no assunto, mas essa via RAGE, ela está presente em todas as células do nosso organismo? Está presente em todas as células. Tá. São receptores que identificam esses produtos de glicação avançada. Então, eles estão presentes em todas as células. Antigamente, acreditava-se que o único ligante deles eram esses produtos de glicação avançada, e mais recentemente descobriu-se que esses padrões moleculares, tanto de patógeno quanto de injúria celular, eles também ativam essa via. Tá. E outra coisa bem ignorante, o que é o EPA, que eu não conheço? Desculpa. Tá. Isso é o ácido eicosapentaenoico, isso. Obrigada. Nada. Bom dia. Obrigada, doutor Marcos, por dividir esse conhecimento conosco. Eu me chamo Tatiana e a minha dúvida é em relação ao que o senhor apresentou sobre as células senescentes fazerem uma ativação da via emitor. E eu queria entender, e pelo que eu entendi, se eu entendi corretamente, isso não seria positivo. A gente não gostaria que isso acontecesse. Eu queria entender o motivo, porque o que eu conheço do emitor seria a síntese proteica e ela é positiva, né? Isso. Na verdade, você tem vários caminhos aí da via emitor, né? O que acontece, particularmente na célula senescente, é que a ativação dessa via na célula senescente permite com que essa célula ela interrompa esse ciclo celular e ela viva mais tempo, e ela permite que você iniba mecanismos de apoptose para que ela fique viva mais tempo. E, além disso, aquele mecanismo que eu mostrei de imunossenescência permite também com que ela viva mais tempo. Mas a via do emitor, ela tem tanto uma via de síntese quanto uma via de degradação. Tá? Mas, particularmente para senescência, é muito mais nesse sentido de conseguir paralisar o ciclo celular e manter a célula viva, secretando aquelas citocinas pró-inflamatórias. De nada. Obrigado. Minha pergunta, bom dia, meu nome é Cássio, eu sou nutricionista. É para o Dr. Rodrigo. Na verdade, eu acho que vai acabar indo para ambos. Vamos falar um pouquinho de suplementação. Uma coisa que estão utilizando bastante hoje em dia, principalmente em idosos, a creatina, com efeito cognitivo, e também o TCM, principalmente ácido caprílico. Foi falado muito de ômega, e também uma outra gordura que é bem interessante, principalmente em relação à concentração e foco, é o ácido caprílico, né, o C8. Qual é a opinião de vocês sobre esse tipo de suplementação nessa fase aí, pensando nessa questão de cognição, ou até mesmo a creatina, pensando aí num efeito de diminuir a degradação proteica,
diminuir sarcopenia. Dr. Rodrigo, por favor. Sí, si le escuché bien, me preguntó sobre la creatina y el ácido caprílico. Sim, sim. Ok, bueno, el ácido caprílico hoy se está estudiando con fuerza pensando en la hepatoprotección frente a la esteatosis hepática o el hígado, la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Se ha visto que este ácido graso podría modular positivamente la recuperación del hígado frente a la esteatosis hepática y favorecer, entre otras cosas, la síntesis de cuerpos cetónicos que llegarían directamente al cerebro, porque sabemos que cuando el hígado está enfermo, un hígado graso, esto repercute en el cerebro, eso está ya descrito. Entonces se está viendo que el ácido caprílico podría tener un impacto en el hígado y a través del hígado repercutir en el cerebro. Eso yo diría que lo más claro que hoy día hay, es un tema que se va a seguir estudiando. Y en relación a la creatina, hay siempre controversia, ¿no? Creatina, fosfocreatina, pero hay algunos estudios bien interesantes que demuestran que sería beneficiosa, particularmente para el metabolismo energético a nivel muscular, siempre y cuando la persona realice algún tipo de actividad física, algún tipo de ejercicio, por lo menos, no estoy hablando de un ejercicio intenso, pero algún ejercicio programado. ¿Y dónde se ha visto este mejor efecto? Cuando las personas envejecen. Ya estamos, yo vuelvo a insistir, el envejecimiento es un proceso conservado en las especies. En el caso de los seres humanos, a los 35 años, gústenos o no, va a comenzar a aparecer el envejecimiento, pero en personas de 50 años que tienen una actividad física moderada, que consumen, por ejemplo, creatina, podrían tener un efecto importante a nivel muscular. ¿Ya? Espero haberle respondido las dos perguntas. Obrigado. Bom, em relação ao processo de envelhecimento e principalmente a sarcopenia, existem alguns estudos com creatina, né? O que a gente ainda, não só com creatina, mas também com o aumento da ingestão proteica, com aminoácidos de cadeia ramificada, principalmente com a leucina, e com HMB. Então, existem alguns estudos relacionados a isso. Mas, como o Dr. Rodrigo falou, acho que uma coisa importante é associar qualquer tipo de suplementação à atividade física, ao exercício físico. Não adianta fazer essa suplementação isolada. Mas mesmo assim a gente ainda tem muitas dúvidas da dose que precisa ser suplementada. Então hoje, por exemplo, não existe uma recomendação de rotina de creatina, por exemplo, nessas situações, mas ainda está na fase de estudo, tá? Então a gente não recomenda que você dê ainda estão estudando, tá? Mas ela é promissora, mas eu acho que assim, mais promissora ainda é o HMB e a leucina. Mas lembrando que precisa associar atividade física, não adianta só, parece que não adianta só você dar a proteína, você precisa dar o estímulo, estirar o músculo para que ele libere as miocinas, para que você consiga ter a proliferação celular. Bom, nós vamos agora para as perguntas online. O doutor Hélio, que pergunta para o doutor Minicucci: estou interessado em atenuar minha inflamagem. Existe um denominador comum suspeito, molécula ou nutriente? É uma pergunta. E a segunda pergunta que ele faz é sobre o paradoxo da obesidade em idosos, né? Ele pergunta sobre o ESPEN Guideline, que me mande, por favor, as referências. Professor Hélio, obrigado pelas perguntas. Como sempre, o professor Hélio vem com perguntas difíceis, né? Não existe uma resposta. Eu queria falar que a gente tem uma molécula ou alguma coisa para atuar em relação ao inflammaging, mas o inflammaging é um processo inflamatório sistêmico, desencadeado por diversas vias. Então, assim, não tem uma coisa específica. O que eu recomendaria é realmente um estilo de vida saudável, alimentação saudável e atividade física. Depois eu mando as referências do ESPEN
do paradoxo aí da obesidade, mas o que a gente sabe é que se você é idoso e está no sobrepeso, é melhor você não perder peso nessa faixa etária. Agora, se você é obeso, é melhor perder, mas se você está sobrepeso, está tranquilo. Muito bem. Tem mais uma pergunta online aí, para o doutor Rodrigo, por favor. Isso. Está aí. Doutor Rodrigo, existe um teste cognitivo específico para acompanhar os pacientes neuroenvelhecimento, dependendo da dieta em obesos? É uma questão que o doutor Hélio faz. Bueno, hay múltiples estudios que han evaluado, utilizando distintos test, el efecto de la obesidad en el envejecimiento. Y se ha visto cómo en pacientes obesos versus normopesos a igual edad hay un deterioro en los indicadores de habilidades cognitivas. Aprendizaje, memoria y preocupantemente lo que llaman los neurólogos fluidez verbal, la capacidad de comunicarse con los otros. Eso está también estudiado y quiero comentar que cuando hablamos de una persona con obesidad de 70 años, por ejemplo, o de 60 años, no es solo obesidad, es hígado graso, es hipertensión, es diabetes, por lo tanto, el deterioro cognitivo es mucho mayor, no solo por el índice de masa corporal elevado, es por todo el deterioro sistémico de su organismo. Y hay trabajos muy claros que demuestran ese tema en términos de parámetros neurológicos a evaluar en estos pacientes. Muito bem. Encerrando nessa sessão da manhã, queria agradecer ao doutor Rodrigo pela apresentação e pela participação no nosso evento, mesmo com a dificuldade de se deslocar até aqui, fez a apresentação online e é muito bom e na sua apresentação e nas respostas aos questionamentos que foram feitos. Obrigado, doutor Rodrigo, mais uma vez. E ao doutor Marcos também, pela disposição, pela palestra e pelas respostas aos questionamentos. A sessão de hoje de manhã acho que vai encerrar e nós temos que voltar, nós vamos para o almoço. Eu acho que a nossa secretária executiva, diretora executiva, quer falar. Obrigada, doutor Paulo, obrigada, doutor Marcos, obrigada, doutor Rodrigo, pelas excelentes palestras. Vamos fechar, então, essa parte da manhã. E, por favor, conto com a presença de vocês às 1h30 aqui em ponto, pessoal. Por favor, para a gente não atrasar o período da tarde, tá? Obrigada.